Bom, galerinha, belezinha com vocês? Hoje a aula é bem tranquila. Na verdade, esse tópico de toxicologia ambiental é bem mais tranquilo do que os outros tópicos que a gente trabalhou em aula no começo, né? Que era um pouco mais voltado para os eventos fisiológicos que acontecem diretamente no corpo. E a partir da aula passada, que a gente deu uma breve introdução sobre o que é toxicologia ambiental, quais são os fatores que estão sendo avaliados dentro desse ramo de pesquisa, é importante que a gente hoje fale um pouco mais sobre a toxicologia de alimentos. Tudo bem? E o que é toxicologia de alimentos, gente? Só para a gente dando uma introdução básica à nossa aula, acho que todo mundo já se deparou em algum momento da vida com a famosa intoxicação alimentar, ou seja, eu comi alguma coisa estragada, ou eu comi alguma coisa fora da validade, ou até mesmo comi algo que não me caiu bem. Todo mundo já se deparou com isso, acho que todo mundo já passou por um processo de intoxicação alimentar. Isso é recorrente na vida, então não é algo que você gere, por exemplo, um anticorpo contra, pelo contrário, porque tudo depende da quantidade do xenobiótico que a gente está avaliando e que esteja presente no nosso alimento. A toxicologia ambiental, alimentar no caso, ela pode estar presente de diversas formas, como, por exemplo, eu posso estar falando sobre metabólitos gerados pelos meus alimentos que são tóxicos para nós, que vão agir como eu posso dizer, como xenobióticos, né? Mas eu também posso estar falando sobre uma contaminação externa neles, como uns pesticidas, como contaminantes externos provindos de água, como até mesmo metabólitos gerados através de contaminantes de solo, por exemplo, alguns metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio. Então, eu tenho várias vertentes que podem gerar contaminação em si dos alimentos. Mas vamos começar um bate-papo bem mais tranquilo, bem mais legal, porque o que eu quero falar, como eu disse para vocês, é uma parte da aula que eu preciso muito da interação de vocês, principalmente com dúvidas e até mesmo com fatos e situações, porque justamente são coisas inerentes ao nosso cotidiano. Querendo ou não, nós estamos presentes, nós estamos expostos a inúmeros contaminantes o tempo todo dentro da nossa casa. Não só a saneantes, não só vamos dizer assim, materiais voltados para a área de limpeza e manutenção da casa, mas também os alimentos. Os alimentos também são fontes de contaminação. Apesar de serem fontes necessárias de nutrientes para a nossa alimentação, eles também fazem parte de vários processos de intoxicação. Então, acho que a primeira pergunta que eu deixo para vocês é: eu posso considerar, por exemplo, uma parasitemia, né, uma doença parasitária adquirida, por exemplo, por uma não lavagem de um alimento, vamos dizer assim, por uma hortaliça que eu não lavei, comprei da feira e não lavei, eu posso dizer que a aquisição de um parasita pode ser considerada uma reação tóxica ou um processo toxicológico decorrente da não lavagem desse meu alimento? Eu acho que é uma primeira pergunta, uma primeira questionamento que a gente pode abrir a aula pensando sobre isso. Por exemplo, eu vou na feira, vou lá e compro alface. Chego em casa e não pratico a higiene correta do alface, não coloco ele no hipoclorito, não lavo ele muito bem, não passo sabão nele e ao mesmo tempo já utilizo ele na minha alimentação. Tiro uma folha daquele alface lá sem lavar direito, só passo um pouquinho de água por cima, coloco ele no pão e como. Ou até mesmo, eu tenho uma horta, moro num sítio, tenho uma horta e eu colho direto dessa horta, porque é um produto orgânico, não faço a higiene correta desse produto e já faço a alimentação. Só que depois de alguns meses, ou até mesmo algumas semanas, eu começo a notar que meus hábitos alimentares mudam, até mesmo eu tenho dores fortes, principalmente na região do estômago, algumas, se eu for contar alguns meses em diante, né, eu tenho perda de apetite e tudo mais, e descubro que eu tô com uma parasitemia. Ou seja, eu vou estar com algum tipo de parasita, principalmente gástrico, né, ou intestinal, decorrente da alimentação de folhas ou de hortaliças contaminadas com ovos de parasitas. Isso é um processo toxicológico? Dentro da toxicologia, eu estudo isso? É uma pergunta, gente.
E aí? Pode me responder aqui pelo próprio WhatsApp, se vocês quiserem. Ok. Então, gente, preciso de interação. Bom, vamos lá. Eu não posso considerar diretamente a parasitemia como sendo, vamos dizer assim, uma reação toxicológica dentro do meu corpo. Por que que eu não posso considerar? Porque o parasita em si, ele não vai gerar, vamos dizer assim, uma resposta toxicológica. Pelo contrário, ele vai gerar uma pequena patologia decorrente da sua presença lá. É diferente, muito diferente de um processo toxicológico gerado, por exemplo, pela ingestão de algumas micotoxinas, que seria, vamos dizer assim, o substrato de reações metabólicas de fungos ou até mesmo de bactérias. Micotoxinas, no caso, são de fungos, mas eu também tenho algumas toxinas resultantes de bactérias. Por exemplo, a própria toxina botulínica, que pode ocorrer em alimentos inatados. Então, é bom a gente fazer essa distinção, mesmo que seja bem parecidos os conceitos. O parasita, ele mesmo fala, ele pratica o ato de parasitose. A parasitose, ela pode começar até com um momento, uma coisa sendo comensal, ou seja, ele está beneficiando os dois e ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo ele não está gerando problemas à saúde do hospedeiro, do indivíduo, mas ela se torna algo, vamos dizer assim, danoso ao longo do tempo, conforme os anos vão passando, conforme os meses vão passando, porque daí o parasita se torna maior e a solicitada energética ainda é maior e acaba gerando-se o processo patológico. Então, o parasita diretamente não um agente tóxico. Mas se a gente fosse falar um pouco de ecotoxicologia no quesito de animal e também na interação dos animais, a gente poderia falar que, por exemplo, o parasita ele é super tóxico para outros parasitas próximos. Então, geralmente, quando você tem uma infecção parasitária, você não tem outras infecções parasitárias. Isso é muito interessante a gente levantar aqui. Por isso que a gente tem até um nome do parasita, que é popularmente conhecido como solitário. Porque uma vez que você tenha ele, você não tenha outros parasitas junto para, vamos dizer assim, crescerem em comunhão. Pelo contrário, ele é bem individualista. Uma vez que ele esteja presente, ele evita com que existam outros parasitas presentes. Bom, vamos sair um pouco de parasitose e vamos voltar lá para os alimentos. Vamos começar a pensar nos rótulos alimentícios que a gente tem. Por exemplo, se eu pegar hoje qualquer tipo de alimento, vai estar lá dizendo, escrito para mim, qual a composição daquele alimento. São poucas as pessoas que realmente levam a sério a descrição desse rótulo alimentício. Mas lá contém muitas informações importantes. Dentro dessas informações, vem aí, vamos basicamente, algumas informações que são relevantes a possíveis reações tóxicas. Quais são as reações tóxicas possíveis que podem acontecer? Por exemplo, se eu pego um salame industrializado, né, uma peça de salame. O salame, para quem não sabe, são condimentos de carne, né, misturado com peças ou partes de nitrito e nitrato. Nitrito e nitrato, em altas quantidades, em baixas quantidades e até mesmo utilizado como nos alimentos, eles servem como conservantes, ou seja, eles evitam os processos químicos de bactérias, fungos, de se alastrarem pelo alimento e aumentam a vida útil daquele determinado tipo de carne, por exemplo. E isso foi muito bem, vamos dizer assim, muito bem aceito na nossa sociedade desde o final da Segunda Guerra, porque era muito necessário você ter alimentos que você pudesse estocar. E no período entre guerras, isso era algo imprescindível, uma vez que você não sabia quando você realmente poderia comer novamente. Então, os condimentos foram vamos dizer assim, foi uma revolução na indústria alimentícia. Mesmo hoje nós temos inúmeros estudos falando que eles fazem mal, o excesso de condimento, por ter corante e tudo mais, ser uma comida processada, industrializada, vai causar
malefícios para o nosso sistema, para o nosso organismo, nós temos que dar o mérito, porque ela é uma comida, literalmente uma comida de guerra, né? Porque você tem ele em várias latas, várias pequenas porções para várias refeições e garantir que você não vai morrer de fome, né, utilizando aquele determinado tipo de alimento. O grande problema é que pós-guerra ele ainda se manteve, porque ele é prático, né? Então hoje, grande parte das pessoas utilizam, por exemplo, ervilha enlatada, milho enlatado, outras coisas que nós temos como que é de grande peso, principalmente de exportação, são os peixes, como sardinha, atum, é... tinha outro também que eu esqueci o nome, não vou lembrar agora, mas anchovas, né, que também são um tipo de sardinha, se não me engano, que no caso vão fazer referência a todos os tipos de alimentos que em si têm um potencial de serem tóxicos. Mas, professor, se ele é uma comida enlatada, se ele é uma comida industrializada, ele vem com todo um regime de um processo de fabricação bem rígido. Sim, não deixa de ser rígido o processo de fabricação, principalmente decorrente de processos anteriores, de anos anteriores, de inúmeras intoxicações que esses alimentos causavam. Então, a gente está entrando numa primeira classe de alimentos que ele vai ter a sua toxicação provinda do quê? Provinda de metabólitos que vão estar presentes, vamos dizer assim, devido à propagação de bactérias ou fungos naquele determinado local. Então é importante que a gente lembre o seguinte, vamos lá. Eu tenho alguns alimentos que eles transformam-se durante o processo de estocagem, vamos dizer assim, e nessa transformação eles sofrem ação de organismos externos, como bactérias e fungos. Sem problema, Bruna. Não tem problema. Depois eu faço a edição e coloco lá no YouTube para vocês. E daí você pega o vídeo carregado, fica mais tranquilo também. Eu sei que o processo de streaming é muito pesado para algumas pessoas. Não fiquem grilados com isso. O importante é vocês tirarem dúvidas, tá bom? Então, voltando. Quando a gente está falando de alimentos, a gente vai ter, então, um primeiro processo de contaminação alimentar ou de toxicologia, estudado na toxicologia alimentar, que é a interação entre os alimentos processados, principalmente os alimentos industriais que são comercializados, e a relação entre os fungos e bactérias que estão presentes no ambiente. Ou seja, toda vez que eu, vamos dizer assim, forneço um alimento para a indústria, forneço um alimento que vai ser vendido, eu tenho que garantir que aquele meu alimento ele vai estar viável dentro daquele prazo de validade. E por isso que existe o prazo de validade. Significa o quê? Dentro daquele prazo de validade, aquele meu alimento ele vai estar com todas as suas características alimentícias, ou seja, nutricionais, de acordo com que a tabela nutricional acompanhada dele vem descrita. E além disso, ele vai estar ausente de processos metabólicos externos, ou seja, de influência de bactérias e fungos. O grande problema é que não está previsto em si a injúria vamos dizer assim, dos ambientes onde estão condicionados esses alimentos que podem sim levar a uma contaminação. Então, todo alimento, depois de produzido, ele sai perfeito da fábrica. O grande problema é que o processo, a cadeia de transporte até chegar ao consumidor final, pode danificá-lo. E nesse processo de danificar, vamos dizer assim, de dano, de injúria que é causada na embalagem, no alimento, pode gerar uma margem de crescimento bacteriano. E quando eu estou falando de crescimento bacteriano, eu estou dando uma ênfase por quê? Vamos lá, vamos voltar à história dos enlatados. Uma vez que eu tenha uma lata amassada dentro do supermercado, com certeza muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já cresceram com isso, ou até mesmo fala de mãe, de pai, de tio, de avó, de professor, que lata amassada não se compra, porque pode ter o quê? Botulismo. Você pode pegar uma toxina botulínica decorrido da lata amassada. Mas por que eu posso pegar uma toxina botulínica decorrente de uma lata amassada? Qual é o sentido de uma lata amassada que teoricamente serviria para proteger meu alimento, né, favorecer um processo de crescimento bacteriano, principalmente crescimento aparecimento de uma toxina tão perigosa
que é o Botox, né? Então, pensando nisso, tem na toxicologia um ramo de alimentício que a gente vai estar estudando a confecção de condimentos. Dentro desse ramo de condimentos, nós estamos lembrando que a embalagem é um dos principais meios de separação, vamos dizer assim, entre os alimentos processados e o meio externo. Esses alimentos processados, como eles têm uma vida útil muito grande, geralmente eles são imersos em óleos, são imersos em líquidos que mantêm seu pH a níveis extremamente baixos, por exemplo, a níveis ácidos, porque evita-se o crescimento de alguns fungos que podem liberar toxinas. Vamos mostrar para você. O grande problema é que na confecção dessa embalagem, né, na confecção da embalagem de alumínio, ela vem revestida de várias camadas. E o Clostridium botulínico, que é em si o responsável por produzir a toxina botulínica, ele vai gostar, vamos dizer, de um local onde esteja ausente de ar. Então, perfeitamente, a minha lata lacrada, ela é ausente de ar, porque ela vai ter, vamos dizer assim, líquido até a boca, e ao mesmo tempo vai ter ali alguns íons e minerais responsáveis pela oxidação dessa lata que vai neutralizar aquele pH ácido, fazendo com que então eu tenha ali um ambiente propício para crescimento dessa bactéria. Uma vez que essa bactéria cresça, o problema dela não é em si ela existir naquele meio, mas sim o produto que ela libera dentro, o metabólito que ela libera dentro, decorrente dos seus processos de alimentação e até mesmo o seu estilo de vida, vamos dizer assim. Uma vez que a minha bactéria começa a processar grande parte dos nutrientes que existem ali próximos para ela mesma aumentar em número e tamanho na sua colônia, ela começa a liberar no ambiente a toxina botulínica. O Botox, que nós conhecemos, deriva-se disso. Qual é o problema disso? Uma vez que a pessoa ingere uma pequena quantidade de Botox, principalmente devido à intoxicação por condimentos, o Botox ele age paralisando, né? Ele age diretamente nos nervos e nas regiões onde eu vou ter células nervosas, né? E então ele vai agir nessas regiões fazendo o quê? Uma paralisação momentânea devido a um processo inflamatório e ao mesmo tempo a um processo antagonista aos receptores locais locais dos músculos. Então fazendo uma paralisação momentânea daquele meu músculo. O grande problema é que quando você ingere essa toxina, ela vai cair na corrente sanguínea e um dos principais locais que ela vai atuar é no músculo do diafragma, fazendo com que você tenha uma parada respiratória devido ao quê? A movimentação do diafragma. Por isso que é um problema muito grande e por isso é uma necessidade muito grande de sempre estar monitorando, vamos dizer assim, a qualidade dos alimentos que são utilizados dentro da nossa alimentação e até mesmo são comercializados. Atualmente, são quase inexistentes os casos de toxina botulínica presentes assim na mídia. Mas ainda assim existem de vez em quando uma ou outra situação decorrente de alguma marca ou de algum evento que pode gerar, que ocorre e dão entrada em si em alguns pronto-socorros e são depois notificados pela vigilância sanitária, mas são níveis baixos, vamos dizer assim, porque as indústrias e até mesmo os supermercados tentam se respaldar de todas as formas possíveis, porque devido a isso, inúmeras pessoas podem acabar perdendo a vida e, ao mesmo tempo, gerar um problema jurídico muito grande, né? Então, hoje, atualmente, vamos dizer assim, um consenso que todo supermercado onde exista latas amassadas, ou até mesmo uma indústria onde já comece a ter latas amassadas no começo do seu processo, eles descartam toda a produção contendo aquela lata amassada para garantir que não entre na cadeia de distribuição. E até mesmo o varejista evita de colocar isso na prateleira, ele vai para a área de descarte. Por quê? Porque ele não quer passar isso para o seu consumidor e evitar uma futura dor de cabeça.
Fora a esse momento, nós também podemos falar de processos como o incremento ou o surgimento das micotoxinas. Ou seja, o que são micotoxinas como um todo? Acho que todo mundo conhece, ou todo mundo já viu, pistache, certo? Todo mundo já conhece, ou já viu pistache alguma vez na vida, que é uma sementinha pequenininha. Todo mundo já comeu amendoim, todo mundo já tomou café ou toma café e já deve ter visto ou presenciado o grão de café, que já é um pouco mais difícil de estar presente no mercado, principalmente nas redes menores de varejo, mas o grão de café em si não é algo incomum de se achar. Hoje inicia-se, cresce muito a cultura do café em casa como uma forma de degustação, né? Então você utiliza até mesmo da torra do café em casa para fazer o seu próprio café. Então compra-se o grão, torra, faz a moagem e depois faz o café na sua própria casa. Lógico que isso não é a realidade de muitas pessoas, mas existe uma onda de pessoas já utilizando disso. Pensando nisso, eu penso que. Eu penso não, eu digo que eu tenho atualmente e sempre existiu problemas durante o processamento, principalmente de grãos e materiais derivados de colheita, vamos dizer assim, aonde grande parte desses meus alimentos vêm ou são provindos, né, depois de sacas de colheitas como amendoim, feijão, arroz, até mesmo o que eu disse para vocês, o pistache, e eles são armazenados em grandes silos, né? Esses grandes silos, para quem provavelmente já assistiu vários filmes americanos, são aqueles celeiros gigantescos aonde ficam parados os alimentos que acabaram de ser colhidos em sacas antes de serem processados ou transportados para uma indústria que vai em si processar eles para que cheguem de forma mais simples na mão do consumidor. O grande problema é que nesses silos os processos higiênicos não são os mais favoráveis. E quando eu digo higiênicos, não quer dizer que seja um local sujo. Pelo contrário, não é um local sujo. Evita-se de deixar o local sujo. É um local extremamente... tenta-se ser extremamente limpo, mas os critérios de limpeza desse determinado local não são critérios de limpeza, por exemplo, de uma indústria ou de uma área laboratorial. Até porque você tem um contato muito rápido e muito direto com a região externa, por exemplo, de fazendas e até mesmo de grandes produtores. Nesses locais que você tem, então, um depósito de grãos, o que vai acontecer? Você tem processos de quebra desse grão e exposição a esse grão, primeiro, a fatores externos, como umidade, até mesmo pequenos animais, como roedores, e ao próprio ar, mesmo naquele silo, ou seja, naquele ambiente onde que deveria estar protegido disso, ele vai existir esse contato. E decorrente desse contato, decorrente a quebra vamos dizer assim, da estrutura física desses meus grãos, eu deixo ele exposto à camada dele, que é onde está mais rica em carboidrato, ao meio externo, fazendo com que fungos e bactérias comecem a crescer em determinados locais. O problema é que os fungos que crescem ali, eles são destruídos no processo de torragem, geralmente, desses grãos, ou no processo de secagem. Uma vez que eu não tenha, vamos dizer assim, umidade suficiente, as bactérias e até mesmo os fungos que crescem, eles são destruídos e durante o processamento do alimento eles são perdidos até. O meu problema maior são as micotoxinas. E o que são micotoxinas? São estruturas geradas principalmente por fungos, né? E elas têm um caráter de ser termoláveis. Então, se vocês lembram da prova, muitos de vocês vieram comentar comigo, mas professor, eu li que o cogumelo ele não sofre alteração, grande parte das vezes as toxinas pelo calor, então ele não pode ser degradado. E realmente, muitos cogumelos eles têm proteínas termoláveis. Nem todas as proteínas produzidas por fungos são termoláveis, e quando eu digo termolável, significa o quê? Que ela pode ser destruída ou não por temperatura.
tudo bem? Então, essa destruição pode ocorrer por diversos fatores. Primeiro, eu tenho uma molécula com alta afinidade energética no quesito, eu tenho uma estrutura em si bem robusta em quesito de energia, então mesmo que eu eleve a temperatura momentaneamente ali para os meus até 100 graus, é muito difícil eu conseguir destruir aquela minha toxina. E se eu elevo acima disso, 150, 160 graus, diretamente, com fogo diretamente, eu consigo destruir, mas ao mesmo tempo eu danifico o meu alimento, né? No caso do processo de secagem ou no processo de torra, eu tenho a minha temperatura elevada a grau, vamos assim, a um patamar não tão alto devido à necessidade apenas de retirar a umidade local. Só que o problema é que essas minhas toxinas elas ainda ficam impregnadas nos alimentos, né? Então, essa impregnação alimentícia, ou seja, essa presença dentro dos alimentos, vai acarretar em si numa cadeia de dispersão dessas micotoxinas. Então, uma vez que um alimento é contaminado com micotoxinas, por exemplo, o amendoim, que é muito comum acontecer, a pessoa que ingere uma quantidade exorbitante de uma remessa ou de um lote que tem a presença de micotoxinas pode sim executar ou ter um efeito tóxico, bem semelhante a processos alérgicos, principalmente. Então, é muito comum se confundir a alergia alimentar com processos toxicológicos, principalmente provindos de grãos, por exemplo, o amendoim. Tudo bem? Então é muito normal. Porque antes até mesmo de iniciar o processo de edema, que é muito comum no caso do amendoim, existe todo um processo de desconforto gástrico, irritação das cordas, irritação da pele, tudo isso decorrente das micotoxinas, e até mesmo irritação gástrica, levando a processos de vômito, diarreia, que são severos. Eu tenho outros tipos de alimentos que só a sua existência já são tóxicas. Quais são esses tipos de alimentos? Geralmente, a gente pode associar esses tipos de alimentos aos metabólitos que eles produzem enquanto vamos dizer assim, seres vivos. Então, é muito interessante porque eu estava lendo o livro de toxicologia um pouco antes de iniciar a aula aqui para vocês, para ver os efeitos tóxicos que a gente tinha, as escalas de toxicidade e tudo mais. E uma das coisas que me chamou a atenção lá era o fígado de urso polar. Aí você vai falar, Bruno, da onde que você tirou fígado de urso polar? Então, eu não tirei de nenhum lugar. Na verdade, o que está descrito na literatura é que, por exemplo, fígado de urso polar, e até mesmo de urso, fígado de urso de maneira em geral, ele produz um ácido chamado ácido colínico, né? E esse ácido colínico, ele é um dos ácidos importantes porque ele é precursor da acetilcolina, né? A acetilcolinesterase. De qualquer forma, ele vai agir em vários receptores, fazendo o quê? O downgrade do nosso sistema, fazendo com que a gente entre num processo de depressão. De depressão no quesito bem parecido com o que o GABA faz durante as drogas de abuso. Então, ele diminui o processo, a cadeia de eventos respiratórios, ele também diminui a sensação de consciência, então a pessoa pode entrar num processo de falta de ar, depois ela entra num processo de coma, até mesmo ela é utilizada como um processo, um remédio calmante ou até mesmo anestésico em pequenas quantidades devido a isso. Só que pessoas que ingerem fígado de urso como método de sobrevivência podem chegar a ter uma intoxicação, levando até a morte, devido a uma severa ação da acetilcolinesterase sendo convertida decorrente à alimentação desse fígado. Tudo bem? Mas professor, mas ninguém aqui vai comer fígado de urso. Literalmente, ninguém vai. Mas é interessante a gente lembrar que são nessas peculiaridades que nós encontramos toxicidade. Tudo bem? Outro fator que é tóxico, e isso já chega um pouco mais, isso já se torna um pouco mais palatável, são os apreciadores da comida asiática. Por exemplo, conhecemos dentro da comida asiática o baiacu, que é um peixe que em si possui uma toxina, né? E essa toxina ela é neurotóxica, fazendo com que eu tenha efeitos parecidos com os efeitos da toxina botulínica, gerando então um processo de sonolência, vamos dizer assim, ao mesmo tempo anestesia
de algum parestesia e anestesia de alguns conjuntos musculares, principalmente da face, e até mesmo morte em algumas pequenas quantidades presentes no alimento. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir algum relato sobre, mas pessoas que o fazem, vamos dizer assim, restaurantes que oferecem a culinária asiática com principalmente o baiacu, são extremamente raros, não são muito comuns, né? Devido à necessidade de ter um profissional ali, um sushi man, que a gente fala, né? Com ampla experiência na separação das carnes, porque dependendo do corte feito de forma errônea, você pode sim existir a possibilidade de ser intoxicado. É muito interessante isso ser levado em consideração. Nos países asiáticos, ainda assim, é uma comida que ocorre até com uma frequência maior do que aqui. Provavelmente em São Paulo, se alguém for para lá depois da pandemia, consegue encontrar isso com uma maior facilidade, ainda com dificuldade, mas mais facilmente no bairro da Liberdade. Em outras capitais eu já não conheço, né, os distritos que são pertencentes a famílias orientais, né? Mas é um dos alimentos que se oferece risco para a saúde. Devido ao quê? Devido à sua produção de metabólitos enquanto animal vivo. Isso é importante a gente levar em consideração. Outros metabólitos também podem ser produzidos, e daí eu vou utilizar da tabela, principalmente daquele mesmo livro que a gente utilizou na última aula, que são os fundamentos da toxicologia. Depois eu coloco novamente o link dele lá para vocês utilizarem como consulta, tudo bem? Eu tenho alguns alimentos, como feijão ou até mesmo brócolis, que possuem mecanismos de ação desencadeados por eles. Cadê? Aqui. Vamos lá. Eu tenho processos, por exemplo, de cianose, que vão ser desencadeados por mecanismos aqui, como sendo metabolismo de glicídios, né? Opa, alguém mandou mensagem? Não é importante agora. Metabolismo de glicídios recorrentes, principalmente devido a ingestão, sempre quando eu falo, você pode sofrer intoxicação por esses tipos de alimentos, por feijão, mandioca, broto de sogro, amêndoas amarga, damasco, carne de pêssego, ele significa uma ingestão, gente, em grande quantidade, tá bom? Não são pequenas quantidades e geralmente é um alimento na sua forma mais bruta, ou na forma crua, vamos dizer assim. Então, aqui no caso eu tenho os glicídios, eles vão atuar principalmente na fase da beta-oxidação ali de lipídios e também na parte de aumento de glicose disponível no sangue, então vou ter um pico de hiperglicemia. Esse pico de hiperglicemia, ele semelhantemente tem as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos como que eu posso dizer? Nós temos as mesmas caracterizações de doenças parecidas com processos de diabetes, né? Então, durante um período de hiperglicemia ou durante uma diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, é caracterizado por cetose, certo? Você tem em si processos de geração de corpos cetônicos devido ao aumento muito grande de glicídios presentes no meu sangue. Esses glicídios presentes no meu sangue, ou seja, a glicose presente no meu sangue, vai levar, então, uma necessidade justamente do meu corpo tentar buscar mais glicose, só que ele não consegue absorver ela que está circulante e vai começar a fazer metabolismo, por exemplo, de materiais como proteínas e até mesmo como gordura. Essa metabolização de proteínas e gorduras resulta, então, num processo de cianose, porque ela altera o meu pH sanguíneo devido à emissão ali, à conversão dentro do processo bioquímico, liberando alguns corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos vão modificar o pH para um pH um pouco mais ácido. Então, eu entro num processo de acidose momentânea, logo em seguida eu entro num processo de feedback negativo do meu corpo, que vai dar um efeito que a gente chama de rebote,
que tende a diminuir esse pH, só que, de uma maneira a controlar, ele entra num processo de cianose, ou seja, de basificação. E essa basificação que vai ser liberada ali é decorrente do cianeto que vai entrar em contato com o ácido estomacal. E esse ácido estomacal, em si, ele vai gerar, vamos dizer assim, um processo de intoxicação moderada. Então, eu tenho ali um processo de, ao mesmo tempo, de sensibilização do intestino delgado, do intestino grosso e delgado, um processo de irritabilidade, principalmente do meu estômago, fortes dores locais, né? E isso tudo vai gerar um processo de desconforto, tudo gerado, por exemplo, pelo excesso de feijão. E de mandioca, e de broto, até mesmo os outros alimentos que são descritos na tabela. Temos também outros, possivelmente, alimentos que podem gerar esses tipos de respostas tóxicas, como o repolho, nabo, soja, rabanetes, que vão estar envolvidos com a reação de Bosch, ou seja, aumento da tireoide momentânea, porque eles vão estar capturando ou vão estar neutralizando a utilização do iodo na tireoide. Então, uma vez que você não deixa o iodo participar da formação do T3 e do T4, você não tem o efeito de feedback negativo lá no meu sistema endócrino, né? Não vai avisar para o meu hipotálamo que é para ele parar de produzir o TSH, e o TSH vai continuar sendo produzido, continuar estimulando a minha tireoide. Momentaneamente, eu vou ter, então, um estímulo de aumento da minha tireoide. Então, isso daqui, num caso de uma intoxicação crônica, ou seja, de um excesso de alimentação, principalmente baseado em folhas de repolho, nabo, soja, por muito tempo, e ao mesmo tempo em grande quantidade, leva a um processo de bócio. Ah, professor, mas bócio não é combatido com iodo? Sim, você tem a utilização, a presença do iodo, principalmente no sal de cozinha. Mas aqui é um evento de neutralização que vai interferir diretamente nessa cadeia de absorção, significando que o iodo não vai estar presente para a minha tireoide fazer a metabolização lá junto com a tireoglobulina para formar o T3 e o T4, que vão fazer a ação de efeito reverso, ou de ação de inibição da produção de TSH. Então, consequentemente, você nunca vai produzir TSH, ou vai produzir em pequenas quantidades, não o suficiente para estimular lá a minha hipófise ou o meu hipotálamo a parar de produzir o TSH ou o TRH, que são os hormônios precursores do T3 e do T4. Para isso, eu tenho algumas outras também que são interessantes. Por exemplo, o fígado de urso polar que eu falei para vocês, né, que vai ter um excesso de toxina A e vai gerar um processo de intoxicação por conta disso. Algumas leguminosas que vai dar sintoma de labirintismo, sintomas neurológicos de fraqueza, paralisia dos membros inferiores e algumas vezes até mortes, decorrido do quê? Da inibição do ácido L2-diaminobutírico, da transcarbamilase do ciclo da ureia, induzindo a um processo de toxicidade por amônia. Lembrando que a toxicidade por amônia também ocorre, por exemplo, em processos, por exemplo, como diabetes. O excesso de toxicidade por amônia gera efeitos tóxicos neurológicos, como, vamos dizer assim, turbidez da visão, problemas de raciocínio lógico, problemas psicomotores, tudo isso vão estar sendo acontecendo devido ao excesso de amônia liberado na corrente sanguínea pela metabolização, principalmente de proteínas. Então, quando eu saio da minha rota metabólica normal, quando a gente está falando de degradação de glicose, degradação de lipídios, e eu entro em umas rotas metabólicas, vamos dizer assim, alternativas que têm a necessidade de consumir principalmente proteínas, ou seja, degradar aminoácidos como forma de conseguir energia, eu também libero muita amônia no meu corpo. E assim, muita amônia no meu corpo leva a processos, então, que vão geralmente intoxicar tecidos neuronais. Tudo bem? Dúvida, gente, até agora? Alguém tá perdido? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? No livro de vocês, ele faz muita referência a toxicidades derivadas de metais. Tudo bem? Tá de boa, Eveline? Então, ele faz muita evidência ou referência a toxicidades por metais. Então, ele vai fazer referências, por exemplo, a toxicidades derivadas ao mercúrio, ao cádmio,
ao chumbo, que são metais pesados e realmente estão presentes em grande parte dos, vamos dizer assim, das ações tóxicas ou dos mecanismos tóxicos de muitos tipos de alimentos. Vocês se arriscariam pensar que, vamos lá, grande parte dos alimentos que a gente está falando aqui, no caso, que vão ter ação principalmente dos metais pesados, seriam hortaliças, por conta da deposição desses metais no solo. Mas a gente tem que lembrar do processo de biomagnificação e de bioacumulação que a gente comentou na aula passada. E o que é o processo de biomagnificação ou bioacumulação? É onde eu tenho disponível no meu ambiente, no meu ecossistema, aquela determinada toxina, aquele determinado poluente. Aquele determinado poluente ou toxina vai ser ingerida pela menor unidade daquele meu ecossistema, por exemplo, uma bactéria, um plâncton, ou um vírus, não, uma bactéria, um fungo, um plâncton, e esse bactéria, fungo, plâncton ainda vai ser biomagnificado, ou seja, vai distribuir essa toxicidade para quem? Para um animal maior, que vai ser alimentado por mais um animal, e vai cair numa cadeia alimentícia até a hora que ele chega na nossa mesa como algum tipo de alimento. Pensando dessa forma, eu tenho a contaminação, por exemplo, por chumbo, não tão presente aqui para nós paulistanos, mas muito presente para o pessoal que é mineiro e para o pessoal que mora em regiões como, vamos dizer assim, Canadá, Estados Unidos, ou até mesmo locais de garimpo na África. Por quê? Porque em locais onde eu tenho uma prospecção, principalmente de metais preciosos, como o ouro, eu utilizo no garimpo determinados metais que geralmente são de densidade um pouco controlada, né? Que no caso é o mercúrio, para fazer a separação desses meus tipos de metais que eu estou utilizando no garimpo, no caso. Pensando nisso, eu tenho então a prospecção de ouro. Como eu disse para vocês, em São Paulo isso não ocorre com tanta frequência, mas em Minas era algo muito, muito grande, até hoje é ali na região da Serra Pelada e tudo mais. O que acontece? Eu tenho um processo de aquisição e de acúmulo desses minerais tóxicos na água e no ambiente muito grande. O grande problema é você, como ser humano em si, paulistano, não vai estar em contato direto com esse ambiente. Então, a sua toxicidade causada por mecanismos como o mercúrio é baixa, ou seja, o seu risco de toxicidade ainda é baixo. O grande problema é, nessa mesma região, existir, por exemplo, um produtor local de peixes ou até mesmo um pesqueiro local, onde utilize de água que seja contaminada com pequenas partículas de mercúrio. Esse pequeno problema leva a que o peixe que vai estar presente na água, principalmente peixes de água doce, no caso, que é onde vai ter ali maior concentração de ouro devido à formação geológica e à presença de ouro em camadas mais profundas da Terra, geralmente que eram antigos rios ou leitos de rios, peixes que vão estar naquele determinado local vão estar sendo o quê? Expostos àquela quantidade específica de mercúrio. Aquela quantidade específica de mercúrio, que pode ser micropartículas ou pode ser partículas extremamente, uma concentração extremamente alta, vai fazer o quê? Uma impregnação principalmente no tecido muscular. O mercúrio tem uma afinidade a tecido neural e tecido muscular. O que acontece? Dentro da sua cadeia de toxicidade, o mercúrio ele age principalmente sobre a deteriorização e no impedimento de passagem de mensagem elétrica de um neurônio para outro, ali na parte da bainha de mielina ou até mesmo na região rapidinho. Então, na região ali da fenda sináptica. Então, eu posso ter interferência de transmissão de, vamos dizer assim, de sinais elétricos entre uma sinapse e outra decorrente do acúmulo de mercúrio. Isso é um problema, principalmente na criação de peixes nessas regiões, porque o peixe, ele por estar presente na água, ele vai fazer um processo de filtração, como se fosse uma esponja, né, decorrente da sua alimentação, e vai ter, então, acumulado nos seus tecidos excessos de metais. O grande problema é que esses metais são difíceis de serem excretados, principalmente o mercúrio, porque ele não entra numa via de excreção normal, tudo bem? Ele vai ter sua excreção ali durante anos
o seu mínimo contato, e ao final dessa excreção, vamos dizer assim, existe uma taxa ainda que fica no corpo. Então, ele se acumula em tecidos moles, tecidos nervosos, e essa depuração, esse acúmulo de mercúrio, vamos dizer assim, ele se alastra por anos de persistentes. Países como o Canadá, como os Estados Unidos, sofrem muito principalmente com o salmão, porque o salmão, como é um peixe de água gelada, e ao mesmo tempo ele é bem limitado, né, no nosso sistema, os peixes que não são criados em cativeiro são pescados em regiões como Alasca, são pescados em regiões como ali ao norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá e até mesmo um pouco do norte do Canadá, são regiões onde eu tenho uma exploração extrativista muito grande do círculo do ouro, né? Então, você tem muitas empresas, muita gente que trabalha diretamente com exploração de ouro naquele caminho local. Então, você tem um acúmulo muito grande de metais pesados, principalmente de cádmio, chumbo e mercúrio. E acaba fazendo com que todos os peixes desses locais entrem em uma cadeia, por exemplo, de eventos que geram uma toxicidade futura decorrente ao consumo em larga escala e, ao mesmo tempo, a um consumo com uma frequência muito grande. Agora, um parênteses, foi o que a Cris falou. Você falou da toxina botulínica, que aconteceu com o meu cachorro. Ele comeu algum alimento que estava contaminado com toxina. Ficou com paralisação nos seus. Paralisação nos membros inferiores. Ele disse que iria voltar ao normal depois de alguns dias. E voltou. Realmente, é muito normal isso acontecer, Cris. Com a intoxicação veterinária, vamos dizer assim, por alimentos pelo cachorro, é muito comum acontecer, principalmente é mais comum acontecer com, por exemplo, o uso de medicamentos de forma errada com os caninos ou com os gatos, e até mesmo com chocolate. Muita gente não sabe, mas o chocolate causa uma intoxicação grave nos cachorros devido à não tolerância ou a não, vamos dizer assim, a não dissociação da lactose e até mesmo se eu não me engano, de um dos componentes do cacau que está ali dentro do intestino do cachorro, fazendo com que ele tenha uma reação alérgica muito grande intestinal e levando ele a um processo de intoxicação. O cachorro pode chegar até mesmo ter sangramento, dependendo da quantidade de chocolate que ele ingere. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado sobre isso. A toxina botulínica já é uma coisa um pouco mais peculiar, uma vez que ele só vai ter a presença, no caso ali você falou nos membros inferiores, né? Significa que a taxa de toxina botulínica que a concentração de toxina que ele ingeriu foi bem baixa, mas mesmo assim não deixou de ser um processo de intoxicação e também um processo bem perigoso, porque uma vez que isso cai na corrente sanguínea e, como eu disse, pare, por exemplo, no músculo do diafragma, ele pode sofrer um processo de morte lenta decorrente à não capacidade respiratória. E isso é terrivelmente terrível, né? É uma das coisas, um dos medos da humanidade é a toxina botulínica. Para vocês terem uma noção, basta-se algumas miligramas de toxina botulínica despejados, por exemplo, numa reserva de abastecimento de água de uma determinada cidade, que é o suficiente para você ter milhões de mortes. Você jogou só um pouquinho de toxina botulínica ali, porque é uma droga extremamente forte, extremamente ágil, com uma ação muito eficaz, muito pontual, principalmente em tecidos musculares, como o diafragma, entendeu? Gente, dúvidas? Dúvidas quanto à toxicidade de alimentos por enquanto? Dúvidas quanto à toxicidade por metais, aonde ela surge, o que acontece? Tá de boa? Eu não sei vocês, mas assim, isso aí vai muito de pessoa para pessoa, mas eu sou viciado naquele canal History Channel, né? E Discovery. E tem aquele Febre do Ouro. Nossa, alguns anos atrás eu passava madrugadas a fio assistindo e acompanhando. Eu adorava ver o pessoal fazendo garimpo no extremo Alasca,
ou fazendo garimpo de forma, vamos dizer assim, sozinha em determinadas regiões do mundo, e eu achava maravilhoso. E depois, quando a gente começa a parar para pensar realmente quais são os riscos disso, né? Não só os riscos físicos que eles estão expostos ali, mas também os riscos toxicológicos, principalmente da manipulação de mercúrio. Você fala, meu Deus, o pessoal é muito louco, porque já é sabido, por exemplo, que o excesso de mercúrio, o acúmulo de mercúrio durante anos pode causar demência. Justamente por quê? Porque ele vai interferir nas bainhas de mielina, vai interferir nas fendas sinápticas, vai acumular em tecidos nervosos, e isso aos poucos vai causando uma degeneração do tecido nervoso, podendo causar até Alzheimer, sendo associado até a causas de Alzheimer a presença desses metais na comida. Nós mesmos, todos nós temos uma taxa, vamos dizer assim, de alguns metais pesados sendo dosados no nosso corpo. A dosagem e o controle desses metais pesados é comumente associada a doenças neurológicas, isso é importante a gente lembrar. Não é muito comum vocês fazerem exames que vão fazer a medição desses metais, justamente porque a técnica de medição desses metais não é muito fácil. Geralmente são feitos esses exames que contêm esses traços de metais, geralmente são feitos por cromatografia, que em si é um processo já um pouco mais custoso, nem todo laboratório tem, são laboratórios específicos de toxicologia, geralmente que possuem, e daí nem todos os laboratórios de toxicologia estão na rede pública de saúde, ou se estão na rede pública de saúde, é geralmente prestando serviço, porque em si a toxicologia é a mais importante dentro do setor, vamos dizer assim, público, é a toxicologia voltada para agentes sanitários, então eles vão estar em centros de controle, muito mais complicado. Então não é acessíveis, assim, não é muito acessível diagnósticos de toxicologia, principalmente por intoxicação por metais. A menos quando a gente tem alguns desastres naturais, igual a gente teve 2 anos aí atrás, 2 anos atrás, não, alguns anos atrás, né? Tanto o acidente ali de Mariana quanto o acidente de Brumadinho, que foi um despejo de barragens, a destruição das barragens de uma reserva mineral, né? E em si o lodo tóxico daquelas reservas caiu sobre uma determinada região, e isso gerou um problema e uma comoção nacional, né? Pensando nisso, a gente consegue pensar que o ambiente sofreu muito com a toxicidade, e mesmo que as pessoas voltem a morar nesses determinados locais decorrente de laços afetivos com o local, ou até mesmo porque não tem aonde ir mesmo, elas estão expostas a toneladas de metais como chumbo, como ferro, como níquel, como cádmio, como mercúrio, porque são dejetos de mineradoras normais. Ou seja, são mineradoras locais que vão fazer isso normalmente para fazer extração de alguns minérios essenciais. Por exemplo, extração de bauxita, extração de ferro, extração de, sei lá, urânio. Você tem alguns minérios muito importantes naquela região que vão ser extraídos através de processos tanto físicos quanto químicos. E quando eu digo isso, eu tenho envolvidos nesses processos o uso de alguns metais, ou o uso de algumas ferramentas, ou até mesmo processos de lavagem, processos químicos para a extração de alguns determinados produtos. E esse processo leva ao acúmulo de poças, por exemplo, que foi no caso barreira de dejetos, de uma água que a gente chama de uma água meio que ela não pode ser podre porque ela não pode ser associada a material orgânico. É uma água extremamente tóxica do ponto de vista inorgânico até, porque ela tem uma quantidade de íons ali absurda. E essa quantidade de íons absurda, ela faz referência ao quê? Ela faz referência ao excesso de material, principalmente metálico, estando presente ali, que vai gerar vamos dizer assim, um processo de toxicidade ambiental gigantesco, porque ela vai gerar um processo de acidificação do ambiente, um processo de alteração dos metabólitos, principalmente dos vegetais presentes, morte de muitos desses metabólitos e muitos desses vegetais, e alterações muito grandes no metabolismo de outros, né? Então, por exemplo, uma árvore que entra em contato com dejetos provindos dessa determinada região, ela pode, com certeza, mesmo que seja uma árvore centenária acostumada com alterações ambientais, morrer facilmente devido à concentração muito grande, por exemplo, de alguns minérios, como o ferro mesmo, ou até mesmo como
o cádmio ou a deposição de outros materiais como manganês, que vão acidificar ou vão alterar, por exemplo, para forma de base o terreno. E lembrando disso, a gente está falando de contaminação do solo. Isso tudo vai influenciar no alimento que vai ser produzido, não naquela região, mas também nas regiões adjacentes. Por quê? Esse tipo de contaminação não para em um mesmo local. Vamos dizer assim, é um tipo de contaminação que, além de ser deposta sobre uma determinada região, ela vai o quê? Contaminar os grandes partes dos meus afluentes e lençóis freáticos, e isso vai ser o quê? Escoado para inúmeros terrenos que vão banhar a região. Então, o que nós nos preocupamos sempre é o visual, né? O que nós enxergamos dentro de uma área de acidente. Então, pensem agora no último recente, né? Que foi Brumadinho. Foi Brumadinho, né? Primeiro foi Mariana e foi Brumadinho. Então, Brumadinho ali foi devastada, foi destruída. Além disso, nós tivemos uma onda de rejeitos que foi levando vários locais e até desembocar na costa. Sim, perfeito, tivemos. Mas o grande problema maior é os dejetos que ficaram ali sobre a superfície ou até mesmo que foram levados até o oceano são os dejetos apenas que nós vimos. O grande problema é o que a gente não vê, que é o que foi infiltrado na Terra durante anos, esses 2 anos, e até mesmo que escoou por debaixo da Terra, fazendo que é um processo de toxicidade ambiental muito grande. E isso sim é o que gera mais tarde, por exemplo, vamos dizer assim, processos toxicológicos devido à assimilação de chumbo, processos toxicológicos devido à assimilação de mercúrio, de cádmio, por o quê? Alimentação por plantas. Você vai lá e pega, por exemplo, um tubérculo, que é algo que tenha uma presença muito grande desses metais, como batata, inhame, o que mais? Eu tenho raiz forte ou a mandioca, que em si vai ter um processo de detoxificação do solo momentâneo, ele vai adquirir para ele todos esses metais pesados durante a conversão dos nutrientes para aquela determinada planta, vamos dizer assim, aquele determinado organismo crescer. E essa deposição de alimento, dessa deposição de agentes tóxicos vai ser repassada para nós durante a alimentação. Tudo bem? Isso é importante a gente reservar. Como eu disse, só para a gente fazer uma revisão antes da gente encaminhar para o final da aula, então, toxicologia de alimentos é o estudo das substâncias tóxicas presentes em alimentos, sejam elas de origem natural, sintética, inerentes ou adicionadas ao alimento, como eu já disse anteriormente. Buscando informações sobre toxicidade de substâncias químicas associadas a alimentos e seus mecanismos de ação, ajudando a fazer previsões razoáveis dos danos das mesmas que possam propiciar ou representar a população humana. Então, isso vai envolver o estudo da toxicologia de alimentos. Quem que faz hoje papel de toxicologista de alimentos? Geralmente são os engenheiros de alimentos. Ou o biomédico ou o farmacêutico que vai para a área chamada de bromatologia, que então vai fazer a manutenção dos métodos alimentícios, como produção ou até mesmo confecção da parte sanitária envolvida na produção de alimentos, tudo bem? Então isso é muito mais voltado para o bromatologista do que o médico ou do que o toxicologista em si. A toxicologia alimentar ou alimentícia, ela fica muito mais na área acadêmica, ou o toxicologista, né, que está envolvido com a toxicologia alimentar, ele vai estar muito mais na área acadêmica ou na área de pesquisa, não justamente na área industrial, na área efetiva do bromatologista, que seria a área industrial ou a área comercial, vamos dizer assim. Os tipos de contaminação, então, química, que a gente falou para vocês, que acabamos de falar que, por exemplo, é o excesso de chumbo depositado em grandes centros de acidentes que ocorrem devido a acidentes ou poluentes, né? Temos a naturais, que vão ser produzidos pela minha própria comida, meu próprio alimento em seu, vamos dizer assim, no seu estado natural. Por exemplo, a toxina do baiacu é algo que vem, de origem natural. Origem biológica, onde vai acontecer durante o processamento daquele determinado tipo de alimento. Então a gente fala aqui muito sobre os alimentos frescos, processados, principalmente sobre a toxina botulínica, sobre as micotoxinas, que são importantes.
e outras fontes de fertilização, ou outras fontes de contaminação, como pesticidas e fertilizantes, que também são o quê? Contaminantes químicos, só que esses tipos de contaminantes são devido a, principalmente, a ausência de cuidados na manipulação desse meu pesticida e do meu fertilizante, uma vez que eles são já projetados para, sim, aumentar o rendimento e a produção de novos alimentos, porém, eles também são projetados para serem destruídos ou lavados ou o quê? Eximados com maior facilidade. Uma vez que eu tenha, por exemplo, um alimento que seja exposto a pesticida ou fertilizante, é vamos dizer assim, é necessário fazer a lavagem correta dele antes mesmo de ser exposto à venda ou até mesmo encaminhado para grandes centros de distribuição. Só que se você não faz esse processamento de forma correta, você está sim deixando o seu consumidor final com um risco de toxicidade. É importante a gente lembrar que a toxicologia ambiental, a toxicologia alimentícia, ela vai estar variando muito. Então, ela vai desde então de um controle de saneamento sanitário, né, de vigilância sanitária, dentro de intoxicações alimentares causadas por ingestão de material contaminado, até o que a produção do meu próprio material, que vai estar sendo recorrente, vai estar exigindo normas extremamente rígidas para a confecção dele, para aquisição de novos, vamos dizer assim, alimentos para a indústria e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade desses alimentos sem que ocorra prejuízo para as pessoas. Então, é importante a gente lembrar que tem essa divisão aqui na área de toxicologia alimentícia. Vamos lá. O que mais que a gente pode falar? Dentro, o livro de vocês dá uma ênfase muito grande aos processos causados por metais, então aqui a gente deixa separado bonitinho para vocês, principalmente darem continuidade com as atividades que estão presentes lá para vocês, um resumo sobre intoxicação por mercúrio, então ele é liberado pela atividade vulcânica, erosão e da mineração. É normal que em ambientes que eu tenho a mineração, o mercúrio é muito comum, mas também tem processos, por exemplo, como naturais, como liberação de gases tóxicos, enxofre e tudo mais, em um evento como a erupção vulcânica. Tudo bem? É muito comum você ter liberação de não só metais pesados, como ferro, mercúrio e bário, se eu não me engano. Bário não, bário é sem metal. Mas ferro, mercúrio e outros metais assim na atmosfera durante um processo de atividade vulcânica. Aqui no nosso país nós não temos isso, mas, por exemplo, no ciclo de fogo, ali na região do continente asiático, você tem muito disso ali próximo ao continente asiático, você tem muito disso, e isso justifica, por exemplo, o processo de contaminação de alguns peixes até ou de pescados naquela região. Outras fontes de emissão são usinas geradoras de energia que utilizam combustíveis fósseis, a produção de cloro e soda ou incineradores de lixo, entre outras atividades industriais, pensando que o mercúrio também pode ser obtido através da decomposição ou destruição de materiais que continham mercúrio na sua ou tinta ou na sua composição básica de determinados tipos de componente. Então, ela pode ser liberado e tem uma peculiaridade, né? O mercúrio, diferente de outros metais, ele é volátil e ao mesmo tempo ele é termo instável, né? Ele em temperatura ambiente ele tá naquela formato líquido dele, né? Um formato não regular, que não é normal, por exemplo, para um metal que nós conhecemos. Já decorrente disso, ele tem uma maior facilidade e suscetibilidade de infiltração e até mesmo dispersão no ambiente. Tudo bem? Outras fontes de emissão, a contaminação dele pode ser levada, né, pelas indústrias, provocou consideráveis aumentos de contaminação ambiental, especialmente da água. Então aqui vem um pouco sobre aonde ocorre essa contaminação. O que vai acontecer quando a pessoa está contaminada ou quando ela está intoxicada por mercúrio? A gente já chegou a discutir um pouco. Os princípios de intoxicação por mercúrio, por cádmio, por chumbo, por bário,
Alumínio eu acho que não, mas são sempre muito parecidos. Por quê? Porque eles têm uma preferência principalmente por tecido nervoso e por tecido mole, então eles tendem a acumular nesses tipos de tecido no nosso corpo, como o cérebro ou até mesmo órgãos genitais, né, a região genitália, e locais como medula espinhal também é muito comum acontecer, determinadas regiões musculares com muitas inervações, levando ao quê? Levando a, vamos lá, primeiro, pode ocorrer infertilidade, em alguns casos, em outros casos pode ocorrer sim a degradação e a destruição de inúmeros neurônios, levando a um processo de demência, devido só à exposição prolongada a determinados tipos de metais, e a depuração ou a dificuldade de você eliminar ele dentro de um processo, dentro de uma cadeia excretora que não existe em teoria. Por quê? Porque como esses metais eles transpõem a barreira hematoencefálica, não, mas eles transpõem as barreiras que nós temos dentro do nosso corpo, fazendo acúmulo em tecido e não ficam circulantes, geralmente quando ele chega lá no meu rim para ser limitado, ele já não chega numa grande quantidade. Então, ele é eliminado quando? Quando eu tenho suor em excesso, quando eu tenho processos de perda de uma determinada região, por exemplo, como um, um órgão específico, porque daí eu estou retirando aquilo lá como um todo. Normalmente ele vai ser eliminado por partes pela ação de inflamatória, vamos dizer assim, ação direta dos meus neutrófilos que vão estar lá destruindo um pouquinho, depois ele libera. Vai lá, destrói mais um pouquinho, depois ele libera. Não é algo normal. Tudo bem? Dúvida, gente? Tá tudo tranquilo? Eu sinto que eu estou falando muito e vocês estão muito quietinhos. Não tem nenhuma dúvida, todo mundo está entendendo a aula. Tá tudo certo? Mais ou menos? Bom, vamos lá. Temos a contaminação por chumbo, né? Que também é um material, um metal do tipo metal pesado, né? Grande parte das vezes essa contaminação hoje em dia não é muito comum, só apenas em regiões relacionadas à mineração também, à extração de metal. O chumbo foi utilizado principalmente nos anos 40 até os anos 80, se eu não me engano, como uma forma ou um dos componentes de tinta, principalmente de tinta relacionado a alumínio, tinta relacionado a, a materiais metálicos. E qual era o problema disso? O excesso de chumbo, tanto nas pessoas que manipulavam essas tintas, quanto em crianças, era muito grande. Então a intoxicação por chumbo nessas décadas foi muito grande. E qual é a ação dessa intoxicação? Né? Como que ela ocorre? Por que, que eu tenho a intoxicação por chumbo em si? O chumbo também ele tem um problema de fazer a mesma via de intoxicação que o próprio mercúrio. Ele vai ter acumulação nos tecidos moles e principalmente tecidos nervosos, levando a processos de demência decorrente de você ter esse metal lá. E para quem ficou ainda na dúvida de como isso ocorre, pensa assim: eu tenho a minha célula normal, certo? Ela está trabalhando lá, enviando e trazendo mensageiros químicos e mensageiros físicos, que no caso seriam os potenciais elétricos, e de repente eu tenho um metal lá paradinho do lado dela. O que, que acontece? O metal em si ele tem uma atração muito grande, principalmente pelos mensageiros físicos, que são meus impulsos elétricos, e ele vai ficar muito próximo das regiões onde esses mensageiros físicos vão estar passando. Por exemplo, que é os nódulos de Javier, nas minhas células nervosas. Isso gera, em si, um reconhecimento pelas minhas células inflamatórias. Só que por conta da proximidade, por conta de uma ação inflamatória decorrente da necessidade de destruição de chumbo, do mercúrio, eu também destruo, por exemplo, as minhas banhas de mielina, levando a um processo de desmielinização. Se vocês
já viram, por exemplo, em imunologia, o processo de desmielinização dos neurônios pode acarretar, por exemplo, em doenças como Parkinson, pode acarretar como em doenças como Alzheimer, até mesmo a demência, gerada decorrente da destruição desses meus neurônios ou do funcionamento inadequado desses meus neurônios gerados por um processo, vamos dizer assim, inflamatório decorrente do acúmulo de chumbo, de mercúrio, e eles vão acumular ao longo de toda a nossa vida. É algo inerente. É normal que nós tenhamos uma taxa de chumbo, de mercúrio sendo ingerido em todos os alimentos, principalmente nas hortaliças, ou peixes. Mas essa taxa é aceitável dentro de um quadro que nós levamos em consideração, que é um número aceitável, um número ideal para ingestão de partículas contaminantes. Esse número ideal de ingestão de partículas contaminantes, ela pode ser medida entre razoável, mínima e máxima. Por exemplo, eu tenho taxas máximas de ingestão de nitrito e nitrato dentro de embutidos, ou seja, eu tenho maior, dentro de 1 quilo de embutido, eu tenho uma taxa máxima de 25 miligramas, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas é só um exemplo, no caso, para vocês entenderem que eu tenho uma taxa de, por exemplo, 25 miligramas, 25 nanogramas de nitrato e nitrito, que vai fazer, por exemplo, que meu presunto, que meu apresuntado, que meu rosbife, ou que seja, qualquer tipo de embutido que eu utilize com o nitrito e o nitrato como método de prolongar a validade dele, eu vou ter uma quantidade máxima para garantir que a ingestão desse meu nitrito e nitrato em primeira mão não vai levar a atingir uma dose diária muito alta. Ou seja, eu não vou ter um processo de intoxicação devido à ingestão, por exemplo, de presunto. Ah, professor, mas o presunto estraga, né? Sim, o presunto estraga. Eu não estou falando que ele não estrague. Eu também não estou falando que você não pode sofrer intoxicação por ele. Pelo contrário, estou dizendo que durante processos de fabricação dele, para garantir que ele dure mais das prateleiras, igual o salame, presunto, provolone, o provolone não, mas o nitrito e o nitrato são adicionados em carnes, principalmente essas carnes que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, salsicha, salame, mortadela, peito de peru, tudo isso vai ser sempre adicionado. Você adicionar esses condimentos, vamos dizer assim, vai prolongar a vida daquele determinado alimento. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma taxa máxima de você ter aquilo presente no alimento. Porque uma vez que você vai se alimentar com aquele determinado tipo de alimento por um determinado período, ou seja, com uma certa frequência, se você ter doses altas adquiridas, colocadas ou postas naquele determinado alimento, você vai estar levando a um processo de intoxicação gerado por aquele alimento devido às doses altas naquelas, vamos dizer assim, naquele cálculo de partes que eu tenho de gestão diária. Então, eu posso colocar muito nitrito e nitrato para garantir uma sobrevida muito maior do meu alimento? Não, porque a pessoa que vai estar ingerindo esse alimento vai estar sendo intoxicada não pelo processo de atuação de uma bactéria ou até mesmo de um fungo naquele determinado alimento. Pelo contrário, ela vai estar sendo intoxicada pelo agente preservante que você colocou no alimento, que no caso é o nitrito e nitrato. É a mesma coisa do chumbo. O chumbo, você não tem esse controle de colocar ou não o chumbo no alimento, mas você tem o controle sobre da onde vem aquele determinado alimento. Uma vez que você saiba que você está se alimentando de de uma hortaliça que tem origem, por exemplo, de regiões onde tem exploração de metais pesados próximas, e quando eu digo próximas, de 1 a 2 cidades próximas, você sabe que você não pode estar ingerindo em grandes quantidades determinadas hortaliças. Por quê? Porque determinadas hortaliças vão ter uma parte ou vão ter uma concentração muito grande de chumbo. Eu estava assistindo já faz meses já. Provavelmente, não sei se vocês conhecem, né? Tem um canal no YouTube chamado Cadê a Chave? Eles contam a vida de dois brasileiros que moram lá no Canadá, e eles estavam contando a vida deles e tudo mais. E um dos integrantes desse canal estava falando que ele estava numa dieta
que estava numa dieta prescrita por uma nutricionista e tudo mais, e ele evita comer carne, porque ele não gosta muito de carne, então ele estava consumindo muitos peixes, ou seja, ele estava consumindo uma carga muito grande, principalmente de salmão, porque lá é muito barato, e além de ser muito barato, salmão é algo muito saudável. O grande problema é que, como ele mora no Canadá, a taxa de toxicidade gerado por esse salmão era muito alta. Desculpa, gente, é que caiu meu WhatsApp aqui, então não consigo ver. Eu preciso pegar o celular para. Pronto. A taxa de toxicidade, por exemplo, desse salmão era muito alta. Então significa que ela tinha um alto teor, por exemplo, de acúmulo de metais pesados, como mercúrio, como chumbo. E isso, decorrente da frequência de alimentação dele, por exemplo, poderia levar a um processo neurológico, um processo de toxicidade, principalmente neurológica. Então, ele retirou esse hábito alimentar da vida dele decorrente a essa necessidade. Isso é muito perigoso, porque aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume de ver e verificar, por exemplo, estudos que mostram a contaminação ou a proveniência de alguns tipos de alimentos. Então é muito recorrente, por exemplo, com peixes de água doce, por exemplo, trutas, lambaris, que são criados em determinados tanques, que a gente não pergunte de onde vem esse tanque, qual é a origem dele, ou até mesmo qual é a procedência dele, se ele é criado de forma correta, se ele está numa área de exposição a alguma determinada toxina ou determinada contaminação, e se isso pode me causar risco à saúde. Isso também vem de antemão que processos toxicológicos no Brasil, ou seja, processos de intoxicação, eles nem todos são levados, vamos dizer assim, como doenças epidemiológicas de prontidão. Sim, são notificados, são avaliados pela vigilância sanitária, são cadastrados dentro de um sistema mostrando um processo de intoxicação, mas eles não são, vamos dizer assim, adotados políticas públicas para evitar com que esses processos de intoxicação ocorram. Apenas quando existem intoxicações em massas. Por exemplo, quando você escuta que existiu um processo de intoxicação dentro de um cruzeiro, por exemplo, onde tinha, sei lá, peixe estragado, e daí todo mundo passou mal. Daí é um processo de intoxicação alimentar devido a um processo de destruição ou de ingestão de alguma coisa que não estava nos conformes. Isso é muito comum acontecer. No começo do ano retrasado, não lembro se o Rock in Rio foi ano passado ou ano retrasado, eu lembro que teve uma polêmica muito grande sobre uma chefe de cozinha que ia ter um restaurante dentro da sede do Rock in Rio, e como a gente está numa onda, e principalmente de movimento de gourmetização, vamos dizer assim, de algumas determinadas comidas, ela tinha encomendado, ou o lanche dela, um dos ingredientes do lanche dela era um tipo de queijo importado, e esse queijo ele não tinha sido, vamos dizer assim, avaliado pela vigilância sanitária, não tinha o selo de certificação da vigilância sanitária. Como era algo que não tinha o selo de certificação da vigilância sanitária, ela foi impedida de atuar, e ao mesmo tempo todo o estoque de queijo que ela tinha comprado foi jogado fora, porque ela não poderia vender aquele queijo, porque uma vez que ele não tem licença, você não pode vender. Isso é uma coisa muito problemática. Eu indico para vocês, para quem tiver oportunidade, assistam no Netflix um documentário, ou eu acho que deve ter até na internet, deixa eu só. O documentário, se eu não me engano, ele se chama Cooked. Cooked mesmo. Eu não estou ficando maluco. Se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, agora que nós estamos em quarentena, vocês têm um monte de coisa para fazer, provavelmente, mas vou só mostrar o logo, né, do documentário. É esse documentário aqui, ele está presente na Netflix, se chama Cooked, e se eu não me engano são 5 episódios, e tem um episódio chamado do episódio da fermentação, e ele vai falar sobre processos toxicológicos principalmente toxicológicos envolvidos com o queijo.
nós temos muitas, vamos dizer assim, processos tóxicos envolvendo os materiais lácteos devido ao quê? Devido a intoxicações causadas anteriormente por inúmeras bactérias que existiam dentro de um processo industrial. E vai falar, então, sobre toda a necessidade do aparato industrial de prevenir essa cadeia de intoxicação gerada pelo meu alimento. Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante. Gente, com isso, eu vou fechando a aula. Na verdade, o que tem aqui no resto dos slides são só uma apresentação sobre o que a gente já falou. Então, a gente falou um pouco mais sobre os metais, né, de como ocorrem as intoxicações, e falamos sobre as toxinas naturais que vão estar ocorrendo nos meus alimentos. Aqui, a determinação de agentes tóxicos. Eu falei para vocês que é por um método de cromatografia. Geralmente, nós temos a avaliação não só da intoxicação, né? Ou seja, principalmente por metais pesados, mas também a avaliação do potencial toxicológico causado por exemplo, mecanismos a gente avalia também o potencial de toxicológico gerado por um determinado alimento, então ele passa por um controle de qualidade. Infelizmente não temos todo o tempo da aula, todo o tempo do mundo para a gente estar conversando sobre isso, pelo contrário, eu adoro falar principalmente de processos toxicológicos envolvendo alimentos, porque tem uma infinidade de coisas, ninguém chegou a falar sobre, por exemplo, processos bacterianos que fazem a carne brilhar no escuro, que também podem gerar um processo de toxicologia, um processo de intoxicação alimentar, que é derivado de um processo de intoxicação alimentar. Mas dúvidas? Alguém ficou com alguma pendência, alguma coisa que quer colocar sobre a aula? Todo mundo entendeu, belezinha? Tá tranquilo? Vocês estão muito quietinhos hoje. Ou vocês não gostaram da aula, ou tá todo mundo muito quietinho, realmente. Ah, esse daqui que eu queria. Não, Eveline, na verdade eu tô programando alguns exercícios para vocês me entregarem, mas os exercícios que estão lá são os exercícios próprios da disciplina que já estão no ABA. Eu vou pedir para vocês também, eu acho que eu esqueci de enfatizar, mas eu vou enfatizar duas coisas importantes. Não deixem de fazer o desafio nota máxima, tudo bem? Não deixem de maneira alguma de fazer o desafio nota máxima. E não deixem também de tentar se avançar na matéria antes mesmo da nossa explicação. Por quê? Como é um conteúdo bem sucinto, vamos dizer assim, toxicologia aqui para vocês, ela é dada de maneira, vamos dizer assim, curta, né, num curto período de tempo, nós temos que aproveitar isso da melhor forma possível. Então é interessante que vocês leiam o conteúdo e até mesmo façam os exercícios antes da aula, porque não são exercícios extremamente difíceis, pelo contrário, são extremamente fáceis, são exercícios bem tranquilos. Utilizando o livro, vocês conseguem completar grande parte do material que já está presente no AVA. Se vocês adiantarem o que já está no AVA, tudo bem? Para vocês vai ser benéfico, porque vocês não acumulam matéria, e ao mesmo tempo, quando a gente tem aula, a gente consegue executar uma discussão um pouco mais saudável sobre o que está acontecendo, sobre quais são os métodos, porque eu vejo que vocês estão um pouco acuados, principalmente na interação aqui hoje. Mas não tem problema. Então, Eveline, os exercícios são diretos no AVA, decorrente da matéria. Faça, tire dúvidas, qualquer coisa me mandem mensagem. Hoje a gente não tem exercício próprio, né, que seriam de entrega para mim, pelo contrário, direto lá. Eu vou estar colocando para vocês a aula
na verdade, vai ser uma forma de elucidar um pouco melhor o que está descrito já no material de vocês. E eu espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma a matéria. E a gente se vê na semana que vem. Na verdade, se alguém tiver dúvidas, estou à disposição. Tudo bem? Lembrando, gente, que a prova de vocês vai ser lá no começo de junho, tá bom? Na segunda semana de junho é a prova de tóxico. Se eu não me engano, é dia 9 de junho. Que daí a gente está encaminhando basicamente para o final da matéria. Dia 9 de junho é a prova. Mas vai ser bem tranquilo. Fiquem. Vai cair só essas matérias do terceiro módulo, tudo bem? Dezoito de maio? Não fui informado, Cris. É sim, Joana. Então, na verdade, eu não tenho certeza, porque como eu não sei se as matérias blended vão ser enviadas provas para nós ou não vão ser a matéria ou não vão ser enviadas para nós. É, eu não sei como que vai ser. Ainda não foi me avisado se a aula retornará dia 18, pelo contrário. Como estendeu o decreto do governador até dia 31, acredito que seja até dia 31. Eu, de verdade, eu acredito que a gente não volta esse semestre a ter aula presencial. Decorrente, até porque seria uma loucura a gente voltar a ter aula agora no meio dessa pandemia. Até um risco para vocês e um risco para nós, professores. Mas, se tiver alguma mudança, eu aviso vocês com certeza. Tudo bem? Giovana, por enquanto, eu meio que já deixei mais ou menos engatilhada a prova, caso eles não me mandem a prova do tipo blended para aplicar ou que não seja me avisado que vai ser ou não aplicado. Então a gente já deixou mais ou menos no esquema. Se for voltar, gente, de verdade, volta depois de julho. Então, Sueli, a data da prova, segundo o calendário que foi passado para nós, a semana de prova de vocês ocorre a partir da semana do dia 8 de junho. Então, teoricamente, será dia 9. O que pode acontecer é ser dia 16 a prova também, porque ainda também está dentro do calendário. Então, pode ser ou dia 9 de junho ou dia 16. Eu vou confirmar ainda com a professora Meire. O problema é que a professora, tadinha, é cheia de várias reuniões, então eu não consigo parar para planejar com ela isso certinho, mas fiquem tranquilos, porque vai cair basicamente essa última parte de toxicidade ambiental, né? Porque a gente fecha o ciclo do bloco 3 basicamente falando sobre isso, e vamos falar um pouco sobre regulamentação, que vai ser lá na parte 4. Tudo bem? Gente, boa semana para vocês. Conforme for qualquer coisa, me manda mensagem. Estou disponível no WhatsApp sempre. Se tiverem dúvidas. Muito obrigado por estarem presentes na aula. E a gente se vê mais tarde.